Oi pessoal, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Então, hoje trouxemos para vocês uma convidada ilustríssima, a nossa Cristiane Guterres. Bom, gente, por vocês mesmos, veja o que essa moça tem para nos dizer. Veja, tá? E depois a gente reflete sobre isso. É um pedacinho da entrevista, tá bom? Olá pessoal, aqui com vocês, Damares Silva, desvendando a África do Brasil, trazendo uma pessoa ilustre, bela, bonita, tudo de bom. É a nossa jornalista, a nossa empreendedora, comunicadora, assessora de marketing, comunicação e muitas outras coisas, né? Cristiane Guterres. Fala com o pessoal aí. Olá pessoal, é um prazer Damares estar aqui com você, podendo falar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Eu agradeço muito a você, Cristiane, me receber aqui no seu espaço. Eu estou aqui no espaço da Cristiane, ela e a parceira, a companheira, a cúmplice dela, que é a sua mãe, como é que é o nome dela? Minha mãe, Eleni. A dona Eleni, né? É um espaço que está localizado aqui, é um restaurante muito aconchegante, muito gostoso, né? Venham desfrutar desse lugar, dessas pessoas, dessa comida divina. Atrium Restaurante. Fica onde mesmo? Na rua? A gente está aqui na rua Antônio Carlos, número 256, próximo ao metrô Consolação, a região aqui de fácil acesso para o pessoal. Segunda a sexta tem uma comidinha saborosa com um preço honesto, sempre esperando pelos clientes. Muito bom, muito bom. Venham conhecer a Cristiane, a dona Eleni, né? Toda a equipe da Atrium Restaurante. É uma parte, um pedacinho de toda a imensidão que essas mulheres representam. Cristiane Guterres e a dona Eleni. Venham experimentar, tá bom, gente? Mas vamos lá. Cristiane, quantas faces, né? Quantas faces. Ela também, como as outras pessoas que estiveram aqui, é uma mulher multifacetada. Estava comentando com ela antes de começar a entrevista que ela é a primeira pessoa nesse programa que traz um olhar científico da questão da africanidade, da África do Brasil. E para mim é uma honra, assim como também foi e é uma honra receber as pessoas que estão aí na rua, né, que trazem o valoroso senso comum para a questão aí do olhar da África do Brasil. Então, para mim é uma honra receber aí você, Cristiane, como a nossa primeira convidada, né? Esse conhecimento que você diz como científico, nada mais é do que um conhecimento que eu ganhei lendo e ouvindo outras mulheres negras, né? Eu trago delas. E pesquisas científicas, né, que são feitas e realizadas e que a gente precisa muito embasar o nosso conhecimento. Sim. Não dá pra gente vir falar em cima de achismos, de considerações que nós construímos no dia a dia da nossa casa. Né? Sim. Porque às vezes também, muito embora a gente nem saiba, essa construção do achismo, do senso comum, que é, ainda assim digo, muito valorosa para essa nossa discussão, para essa nossa reflexão, ela é ensinada, né? Vocês vão ver nos próximos programas, a gente estreia agora, dia 30 de julho, na 95,7, Rádio Mundial, Rádio FM, um programa às 6 horas da manhã, desvendando a África do Brasil, no que a gente vai falar dessa questão do discurso, daquela conversa que a gente tem aí, que a gente vai ouvindo certas coisas, mas enfim, eu não quero falar
falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre a Cristiane. Cristiane, olha, quando eu falei assim, por favor, Cristiane, venha fazer parte do nosso canal, você falou assim, o que eu digo? Eu falei, o que você se sentia à vontade? E aí você me manda um texto provocador. Gente, essa mulher provoca. Cansei de ser guerreira. Provoca a gente. Tá, é verdade. É o dia a dia que provoca a gente. Porque quando você me sugeriu de falar alguma coisa, eu quis trazer algo que fosse que eu estivesse vivendo, né? Alguma coisa que tivesse a ver comigo. Então essa proposta desse tema é uma coisa que eu estou vendo e que eu estou acompanhando muitas mulheres vivendo também. Sim, cansei de ser guerreira. Ó, ela me provocou e eu vou dizer, ela falou assim, olha, vamos lá, 3 elogios para a mulher, sobretudo a mulher negra, tá? A mulher negra. Eu vou dar 3 elogios: resiliência, determinação, resiliência de novo, tá? E depois, no final, eu vou dizer por que eu escolhi isso, pensando no texto dela, no texto que ela colocou aqui. Mas eu falei, né? Eu já parei alguns segundos, agora fale você, me fala aí dessa questão dos 3 elogios. Quando eu escrevi esse texto, Damares, eu estava justamente pensando em maneiras de se elogiar mulheres negras, porque eu estava lendo e ouvindo um vídeo, eu vinha me questionando muito sobre esse assunto, e nesse vídeo ele falava assim, nossa, mulheres negras são fortes, são guerreiras, são lutadoras. Sim, isso não é mentira, nós realmente somos, mas nós só somos vistas dessa maneira porque a sociedade é muito violenta com a gente e exige que a gente seja forte, guerreira, lutadora, para aguentar as violências do dia a dia. Porque quando a gente olha para uma mulher branca e vai fazer alguns elogios para ela, geralmente os elogios são muito diferentes. E a gente tem realmente uma maneira diferenciada de sermos vistas e de sermos tratadas pela sociedade como mulheres, né? E aí eu trouxe esse tema porque eu tenho passado um momento bem cansada de ter que ser o tempo todo essa lutadora, ser o tempo todo essa guerreira, para provar que eu sou capaz. E aí eu falei, então vamos conversar sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que outras mulheres vão se identificar também. Será que você mulher, você homem que conhece aí mulheres negras, você filho, você enteado, você neto, será que você não tem alguém aí que está na mesma condição? Aquela mulher dizendo, olha, cansei de ser guerreira. E será que essa mulher pode se dar ao luxo de não ser guerreira, sendo ela negra? Será? Então vamos lá. Olha só. Você colocou aqui, olha a palavra dela, eu achei impressionante o que você colocou. É realmente impossível desvencilhar a mulher negra da personificação da luta e da força. Você quer falar do seu texto? Vamos falar assim, eu acho que é importante nesse momento a gente voltar um pouco historicamente e lembrar como é que foi que essas mulheres chegaram aqui no Brasil, né? As mulheres, o povo negro chegou aqui no Brasil. Um povo que veio escravizado, não? Pessoas que foram escravizadas e que foram trazidas para o Brasil de uma maneira desumana, em navios, completamente, como se fossem mercadorias, e foram explorados, escravizados, maltratados, né? Aqui no Brasil. Essas mulheres, especificamente porque nós estamos falando das mulheres, né? Vieram para cá proibidas até de amar, de formar famílias. Sim. Não era permitido casar, sonhar em ser amada, em amar, porque nem seus filhos você podia amar. As mulheres escravizadas, as africanas escravizadas, os filhos eram tirados delas, né, para serem escravizados também. Então, desde o momento em que a gente sai de África para vir para o Brasil, é necessário que a gente seja forte, até para sobreviver as viagens transatlânticas, atravessar o oceano e chegar aqui vivas, porque quantos de nós foram jogados ao mar, né? Quantos dos meus ancestrais foram também jogados ao mar. Então, essa necessidade
de nós sermos fortes, ela já vem desde o início, né, dessa nossa vinda forçada para cá, porque não foi uma escolha, nós fomos forçados, obrigados a vir. E a mulher negra, ela tem um diferencial, né? Quando a gente fala do feminismo, da luta feminista, as mulheres brancas, quando elas vão às ruas exigir direitos iguais aos dos homens, elas vão principalmente exigir um direito ao trabalho, que elas não tinham, e exigir um direito de não serem mais tratadas como frágeis, como mulheres que precisam sempre de um auxílio masculino. Em 1851, a Sojourner Truth, que era uma ativista negra afro-americana, ela numa conferência de mulheres em Ohio, 1851, ela já vinha trazendo isso. Ela tem um discurso na conferência em que ela fala que aqueles homens estão dizendo que as mulheres precisam de ajuda para subir nas carruagens, que elas são frágeis. E eu, que sou negra, não tenho ajuda, eu não sou uma mulher. E o feminismo, na hora que as mulheres brancas saem na rua, elas vão pedir isso, e nós, mulheres negras, a gente fica sem entender por quê. Nós sempre trabalhamos e nós nunca fomos consideradas frágeis. Trabalho escravo, as nossas ancestrais executavam como os homens negros escravizados executavam as mesmas funções da mesma maneira. Então, essa força que foi colocada na gente é essa violência, essa agressão que nós estamos questionando hoje, né? Enquanto mulheres negras, isso está em cima de nós até hoje. Sabe uma coisa que você falou? Que lá na vinda, né? Uma história que ela é contada, mas ela existe desde antes, conforme você já havia me dito. Ela é contada a partir desse momento, dessa chegada aqui no Brasil. Qualquer livro didático que a gente pegue hoje na escola, ele vai começar a contar a história dos negros a partir da escravização. Claro que é uma história muito romantizada, né? Porque eu, por exemplo, aprendi que os negros foram escravizados porque eles eram intelectualmente inferiores, porque eles não ofereceram resistência. Isso é mentira, né? Isso não é verdade. Mas, na verdade, a nossa história não começa aí. A nossa história começa muito antes. Nós somos descendentes de reis, de rainhas. A África é considerada o continente mãe. Sim. É onde começa a história do planeta. E hoje as crianças aprendem que a história dos negros brasileiros começa em 1530. Isso não é verdade, né? Não procede. Você falou, verdade, você falou que naquela questão, lá, a mulher, ela já era proibida de amar. Já começou a ser proibida de amar naquele momento, a partir, acredito que do momento da captura, né? Para se constituir escrava, né? Por quê? Porque os filhos dela não eram amamentados por ela, porque os filhos eram tirados, jogados, né? Porque acabava sendo um peso para essa sociedade. E hoje, você mostra para mim um dado aqui, que eu acho que essa história hoje está se repetindo. Olha só, é muito difícil enxergar essa sua fala, viu? É muito difícil a fala dela, o texto que ela mandou para mim. É muito difícil enxergar como frágeis as mulheres que estão enterrando seus filhos mortos pelo genocídio da população negra, que executa um jovem negro de 15 a 35 anos a cada 23 minutos aqui no Brasil. Nós estamos, sim, a população mulher negra, proibidas de amar hoje, mais de um século depois que foi decretado o fim da escravidão. Mas nós não estamos proibidas de chorar, nós não estamos proibidas de sofrer. E olha, sofrer calada, né? Nós não podemos trazer essa dor, emergir essa dor, porque torna-se um mimimi para quem não conhece, para quem não sabe o que é essa dor, para quem nunca sentiu, nunca perdeu um irmão, para quem não perdeu um primo, para quem
Aqui não perdeu ninguém, né? Não estou dizendo, gente, que apenas a etnia afrodescendente sofre essas questões. Eu acho que essa população inteira hoje, não importa se é afrodescendente ou não, sofre sim. E é por isso que a gente olha pelo olhar, pela perspectiva da África. Porque pela perspectiva da África, conforme você diz, é a matriz de tudo isso. Lá, a África era uma matriz. A matriz dessa identidade de servidão do brasileiro também está nessa questão de como nós somos constituídos como povos. Então você falou, né, você trouxe essa questão aí. Você falou da sua journey. E agora, vamos falar da Sueli Carneiro? Vamos. A Sueli, eu aprendi muito com a Sueli Carneiro, eu sou muito fã dela, né? A Sueli, ela foi quem me ensinou que quando a gente vai falar de mulheres, é muito importante que a gente pergunte de que mulheres nós estamos falando. Porque hoje em dia, o feminismo e as políticas públicas que estão salvando vidas de mulheres, elas foram construídas a partir da universalização da categoria mulheres. E essa categoria foi formada a partir das necessidades e dos anseios de mulheres brancas. E essas necessidades e anseios, como eu já tinha começado a dizer anteriormente, são diferentes das mulheres negras. As mulheres brancas vão à luta para trabalhar e as mulheres negras estão trabalhando na casa delas enquanto elas estão lutando pelo direito de trabalhar. Elas vão lutar pelo direito de não ser mais frágeis, de serem consideradas mulheres fortes, e nós já estamos cansadas de sermos tratadas o tempo inteiro como fortes de uma maneira violenta. Então, foi com a Sueli que eu aprendi, Damaris, essa coisa da gente parar e pensar quais são as mulheres. Porque existe uma interseccionalidade de opressões que a gente sofre. As mulheres brancas sofrem muito com o machismo, mulheres negras sofrem com o machismo e com o racismo. E isso faz com que a gente esteja, sim, em condições mais dificultosas do que as mulheres brancas. Existe um dado recente do Atlas da Violência, esse é de 2015, que ele fez uma pesquisa sobre violência com relação às mulheres. De 2005 a 2015, foram pesquisados 10 anos. Nesses 10 anos, as políticas públicas salvaram a vida de 9% das mulheres brancas que são assassinadas no país. Diminuiu em 9% o número de mulheres brancas assassinadas. Em contrapartida, aumentou em 54% o número de mulheres negras assassinadas. Isso não é um machismo, isso é um dado, é uma pesquisa. 9% menos de mulheres brancas e 54% mais de mulheres negras. É nítido de que nós estamos construindo políticas públicas que estão, sim, salvando vidas, mas essas vidas têm um tom de pele determinado. E esse tom é um tom branco. Essas políticas não estão alcançando as mulheres negras, porque nós insistimos ainda em esconder, em não enxergar, em invisibilizar as opressões que nós, mulheres negras, sofremos por sermos negras. Então isso dificulta bastante. É uma coisa que eu quero muito voltar também, mas que eu preciso falar, quando a gente fala dessa coisa da mulher enterrando os seus filhos, né, as mulheres negras. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma mania muito de dizer que o problema do Brasil é social. Principalmente quando a gente levanta a questão da necessidade de criarmos políticas afirmativas que possam permitir à população negra que ela avance social e economicamente, culturalmente também. Então, principalmente quando a gente fala muito em cotas nas universidades, o que as pessoas dizem é que não, o Brasil não tem um problema social, racial, o Brasil tem um problema social, porque são os pobres que precisam acessar as universidades. Inicialmente o problema do Brasil é racial. A gente começou o país em cima da escravização de pessoas negras, né? A nossa história é uma história de desvalorização da força da pessoa, da intelectualidade da pessoa negra. Então, o racismo vem
veio muito antes do problema social. Quando a gente começa a ter um problema social no Brasil, uma questão da pobreza, a gente tem inclusive a maioria dos negros constituindo essa população pobre. Sim. Mas uma coisa que eu acho muito necessária de se falar é que a cota social ela só vale para entrar na faculdade. Porque quando a gente fala das pessoas que estão sendo assassinadas nas favelas brasileiras, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, ali a gente não precisa de cota social, né? A cota é racial, porque essas pessoas são negras. Sim. É só a gente lembrar da Cláudia Ferreira da Silva, que foi arrastada, foi assassinada indo comprar pão para a família e foi arrastada numa viatura policial. Eu lembro da Luana, que foi assassinada por 2 policiais a porrada na frente do filho. Eu lembro da Marielle, assassinada com 4 tiros, executada. A palavra certa para Marielle é executada com 4 tiros. 5 jovens negros dentro de um carro no Rio de Janeiro, 111 tiros. Aí a gente não fala de cota social, né? Para morrer é racial, porque só morre preto. É claro que morrem, os brancos morrem, mas a quantidade é muito grande. Para cada 100 jovens que são assassinados no Brasil hoje, 63 são negros. Os dados estão mostrando que a gente está, sim, executando a população negra. Sim, e não é de agora, né? Mas o que a gente precisa refletir é mais de 100 anos, mais de um século se passou, né? E a coisa só mudou de lugar, né? Só mudou o viés. Eu acredito que lá atrás era explícito, hoje é implícito. Por isso esse programa chama Desvendando a África do Brasil. Precisamos tirar a venda que insistem em nos vender todos os dias, insistem em amenizar, em eufemizar toda essa questão que envolve a identidade da África do Brasil. E veja, Cristiane, a gente está falando aqui do viés da África, e o viés é esse, é óbvio que a gente vai conversar com outras etnias, e os donos da casa, e as mulheres oriundas dos povos nativos brasileiros, vulgarmente chamados de indígenas. É uma provocação para mais tarde. Nós vamos trazer essa questão aqui também. Konondo